A minha candidatura, se vocês olharem pelas propostas, ela dá um oxigênio para São Carlos, para que a gente possa repensar o nosso futuro. Um prefeito que permaneça 4 anos, estimule novas lideranças e vá atrás dos recursos para a cidade com autoridade e responsabilidade. Essa é a minha missão, essa é a minha função. Obrigado. Pois bem, eu acho que o governador veio como governador mesmo porque ele doou verba pública, ele destinou verba pública. Se ele veio como governador, deveria ter sido recebido pelo prefeito, que é a autoridade da cidade. Essa situação é dramática em São Carlos. Nós não temos condição hoje de batalhar por dinheiro como autoridades. Nós estamos ganhando dinheiro como pessoas, tirando fotografia ao lado de governador, tirando fotografia ao lado do ministro Alexandre Padrilha. São Carlos está sendo comprado. Cuidado com o que os senhores estão fazendo, porque São Carlos não precisa de esmola. Tem capacidade e competência para ir buscar dinheiro com quem quiser. Como eu irei fazer? Perfeitamente. São Carlos é uma cidade que tem uma longa tradição industrial. Nós somos uma cidade que marcamos presença nacional e internacional na produção de produtos e serviços. Portanto, nós temos aqui instalado uma capacidade enorme que está subaproveitada. E aqui mesmo, nesta Ciesp, eu, fazendo uma manifestação para os industriais, disse o seguinte: nós temos um programa chamado Pedido Cheio. Todas as indústrias de São Carlos que eu entrei, eu mapeei a necessidade de venda para que ela possa manter emprego e renda. E tem cadeias produtivas do Brasil todo comprando produtos. Qualquer produto que o senhor pense que tem em São Carlos tem para oferecer. Nós precisamos de qualificação de mão de obra de uma maneira intensa. Nós precisamos incentivar o comércio. Ao invés de trazer uma firma de fora, lá na Washington Luiz, faz um outlet aqui com as lojas de São Carlos, para que você venda pontas de estoque e traga o dinheiro para dentro. Lá passam 300 mil pessoas por mês. Então, é preciso aproveitar. E a qualificação profissional, seja em qualquer cadeia produtiva de São Carlos, nós vamos incentivar o pedido cheio. E eu vou ser um mascate de São Carlos. Eu é que vou buscar os pedidos para a indústria de São Carlos. Muito obrigado. O Distrito Industrial é louvável, mas, antes de tudo, nós vamos pensar no SEAT. O SEAT está abandonado. O CONSEAT, ninguém recebe o CONSEAT, que é o Conselho de Empresas lá dentro. O trevo de entrada na cidade é um perigo. Já morreu gente lá, mas a estrada é do governo do Estado. A entrada é do município. O governo do Estado não conversa com o município, o trevo de acesso não sai, inclusive para aquele bairro residencial lá. Isso é uma vergonha. Bem, o José Serra prometeu à FATEC, o senhor usou na eleição, há 3 eleições atrás. Alckmin prometeu à FATEC, o senhor usou na eleição passada. Alckmin promete à FATEC de novo, o senhor volta no assunto nessa eleição. Com todo o respeito, Paulo, que você sabe que eu tenho a você, eu posso duvidar dessa inauguração da FATEC no próximo ano, porque nós já estamos no mês de outubro, não tem nenhum movimento. Ontem o governador não se comprometeu com a vinda da FATEC para São Carlos. Eu tenho receio que a juventude de São Carlos esteja sendo subtraída dela essa perspectiva de se formar numa escola de alto nível. O nosso partido, o PPL, ele propõe uma educação que nós chamamos de educação global com o município educador. O que significa isso? Além de você ter a educação formal, que é obrigação do Estado, do município, no que lhe compete, nós temos que ter também uma educação complementar, que abrigue, por exemplo, educação física, que foi abandonada pelo Estado. Você tem que fazer a educação de crianças, educação no trânsito. Então, essa educação global é a educação que, ao invés de ficar estática numa escola, ela vai em direção ao cidadão. E nós estamos propondo, inclusive, a criação de cursinho pré-vestibular gratuito, aproveitando o talento e a competência dos alunos da Escola de Engenharia, da Federal e da Unicep. Isso significa, para mim, a educação global, incluindo aí os cursos profissionalizantes.
Alguém que tire uma carteira profissional de motorista hoje tem 70% de chance de se empregar amanhã. Então, nós temos, sim, que profissionalizar, porque o país está necessitando, existem novas fronteiras econômicas no país e na América Latina, aonde nós devemos encaminhar essa juventude que aprende. O interessante, Cotrim, é que nem o PT na cidade, nem o PSTB obedece esse critério da meritocracia. É por partido político mesmo. Inclusive o SAI, Fundação Pro Memória, Fundação FESC e tantas outras coisas são sempre, sim, colocado pessoas de partidos políticos. E isso é um atraso para a cidade. E isso significa dizer o seguinte, que nós precisamos recuperar o mérito para ocupar cargos. Ronaldo, infelizmente, o seu projeto nem na China é viável, a China comunista. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, com relação à participação do PT e do PSTB, o que nós estamos vendo, na verdade, é uma mistura de cores. O azul virou vermelho, o vermelho virou azul e tudo está cinzento. Na verdade, as propostas não se afastam muito uma da outra. Elas tendem a uma posição central, tendem a uma posição de promessa, tendem a uma posição de levar o eleitor à custa de promessas de dinheiro de última hora, o que nos constrange, nos envergonha, e parece que a população está sendo comprada, tanto pelo Alexandre Padilha quanto pelo governador. Agora o candidato Ronaldo. Para aproximar a universidade da prefeitura, eu vou oferecer 40 bolsas de estudos, conforme está registrado no meu plano de governo, 25 de mestrado e 15 de doutorado, com a bolsa paritária com a CAPES, para que nós possamos realmente aproximar a universidade da prefeitura através do seu mistério, que é pesquisa e educação. Outra coisa que eu gostaria de mencionar é o seguinte, nós, em São Carlos, tivemos a infelicidade de nos aproximarmos de uma família e, numa reunião entre apoiadores, eu perguntei para 20 jovens entre 14 e 19 anos, o que o senhor pretende ser, o que você quer ser no futuro? Não obtive nenhuma resposta, nenhuma. Todos eles perderam a esperança por falta de educação, não tem perspectiva. A ausência da educação na vida de uma pessoa fecha o caminho, é um túnel que não tem luz no final. Então, eu acredito o seguinte, na capital de tecnologia, nós não temos sequer uma escolaridade que possa dizer, você é um cidadão, você sabe ler um texto e interpretar o texto. O que nós estamos formando aqui são ignorantes, semi-analfabetos que não têm destino. Isso é que precisa ser transformado. Nós precisamos cobrar de todas as autoridades um ensino de alta qualidade. Olha, eu desconheço qualquer projeto para a retirada dos trilhos, a não ser o meu projeto. O meu projeto procura impactar a cidade para poder reformatá-la. Eu discuti isso na Associação dos Engenheiros, discuti isso com técnicos e, principalmente, fui no site do DENIT e verifiquei quantas cidades no Brasil estão tirando o trilho, não fazendo o projeto. 52. Aqui nós temos Araraquara e Rio Claro. São Carlos precisa projetar o seu desenvolvimento futuro com um planejamento dizendo quais são os vetores do desenvolvimento de São Carlos. Por que nós não estimulamos o comércio para o lado da Washington Luiz, Vila Neri e assim por diante? Por que a São Carlos cresce ao sabor da força dos empreendedores e não há nenhum tipo de planejamento confluindo todo o tráfego de São Carlos, como, por exemplo, a rotatória do Cristo, que brevemente... Antes de começar a resposta, eu gostaria de pedir ao candidato Paulo Otomani que pare de sensibilizar pessoas citando casos pessoais como meu parente, ofendendo o Ronaldo Mota, porque isso mostra uma situação de desequilíbrio do candidato. No final das contas, ele vai precisar de um choque para poder se recuperar. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, no meu plano de saúde vai procurar corrigir uma distorção dessa obra parada do Hospital Escola. Porque, veja bem, uma obra pública parada ela custa caro para o cliente final.
ela custa muito caro, como, por exemplo, o nosso ginásio de esportes aqui, que, inclusive, está sendo comparado com a lentidão da saúde. Mas eu disse o seguinte, eu vou começar pelas cirurgias eletivas. Enquanto não terminar a última cirurgia eletiva, eu não nomeio todos os cargos de confiança retirados aqueles que normalmente já sairão, porque não é possível conviver com a dor alheia. Eu andei pela cidade toda e a saúde de São Carlos está reprovada com nota baixa. Existe um sofrimento atroz da população de São Carlos que nós precisamos recuperar. E eu acho que começa pelas cirurgias eletivas, porque elas são eletivas e podem ser transferidas para frente, mas elas causam dor e sofrimento. Eu peço encarecidamente à população de São Carlos que não se deixe comprar pela vinda do ministro aqui. O ministro veio na 1ª hora. Ele veio na semana anterior, como veio o governador do Estado. Parece que a gente está de pires na mão, pedindo esmola, como se a saúde não fosse um direito da população. A grande verdade é a saúde da população está reprovada e nós temos que salvaguardar a população, a Santa Casa e todas. Eu não sei se os outros candidatos fizeram essa experiência, mas eu tive eu fiz uma experiência assim. Eu fui para vários pontos da cidade e vim de ônibus para o centro. Eu digo para vocês com toda a convicção, andar de ônibus em São Carlos para ir trabalhar é um calvário. Uma pessoa de médio senso não entra. E as pessoas vão pacificamente como se fosse gado numa gaiola. O que é preciso fazer? É preciso que você equacione essa demanda, porque a demanda é pequena. Precisa fazer uma oferta que seja compatível com a demanda e reformular o sistema de trânsito. Afinal de contas, nós temos competência para isso. Bem, Juquita, eu gostaria de agradecer novamente a Intersom em Cena e, principalmente, a você, ouvinte, que nos prestigia hoje. Eu gostaria de dizer também o seguinte, que eu apresentei propostas durante toda a minha campanha, tendo como pano de fundo um humanismo do meu próprio partido. E eu fiz uma proposta de governar com toda a sociedade civil. E é possível, sim. É possível você governar com os partidos políticos e com a sociedade de uma maneira geral. Então, o médico vai indicar o meu secretário de saúde conforme compromisso. A Associação dos Engenheiros terá o seu representante e o convênio será assinado com eles. Também os partidos políticos, os melhores quadros que poderão ser oferecidos. E eu falei uma coisa numa entrevista, eu disse assim, na condição de cristão, onde eu milito há muito tempo, eu digo, amor maior não há do que doar a vida pelo irmão. Mas não é a vida física, não. É doar atenção, é você pegar o prefeito, caminhar lá diante no bairro onde está o problema, caminhar no centro da cidade, ter contato com as pessoas, suar a camisa para poder obter recurso. Então, isso, sim, é uma visão humanista que aproxima a população do seu prefeito, que, afinal de contas, é uma liderança que tem que conduzir muitos problemas da cidade. Com ranço, com grande apoio de partidos, com fragmentação do governo, nós não iremos a lugar nenhum. Pensem muito bem no que nós estamos falando. A cor daquela tela é verde e amarela, é a cor do PPL. Sacomano 54, a solução. Muito obrigado, Juquita.